Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para a nossa primeira aula aqui de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas, e vou trazer para você hoje um tema muito importante. Acompanhe aqui comigo. Aula de número 1, objetos de conhecimento, notação científica, detalhamento, potências de expoentes inteiros. Muito bem, meus queridos alunos, sem mais delongas, vamos aqui ao início da nossa aula. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início à nossa aula, vamos falar de potência de base 10. Meus queridos alunos, potência de base 10, na verdade, ela é uma estrutura matemática que nós utilizamos para representar números que são muito grandes ou até mesmo para representarmos números que são muito pequenos, certo? Mas em outras palavras, então, né? Mas, professor, o que são números muito grandes em matemáticas? Bom, alunos, números muito grandes são números que contêm muitos algarismos, que representam quantidades extremamente grandes, como a distância entre duas galáxias, o número de estrelas do universo. Isso aí são números ditos sendo muito grandes. Tudo bem? Mas temos também os números muito pequenos. E quando falamos de números pequenos, nós estamos falando de números que possuem muitos zeros depois da vírgula. Nós estamos falando de números decimais. Quando pensamos em números pequenos, aqui no universo da potência de 10, vamos pensar em números que são ditos como sendo números decimais. Tudo bem? E o que nos lembra, então, números decimais, né? Olha só, pessoal. O tamanho de um átomo, um número muito pequeno. O que nos lembra, remete a pensar um número muito pequeno. Imagina só o tamanho de um vírus. É um número muito pequeno. O tamanho de um átomo, um número muito pequeno. Certo? Então, para começarmos, né, para darmos continuidade, na verdade, na nossa conversa aqui sobre potência de base 10, eu preparei um material bem legal para vocês. Acompanhe esse material. Já imaginou o tamanho do universo? Bilhões e bilhões de estrelas, planetas e galáxias, números tão grandes que parecem infinitos. A natureza nos apresenta números que vão do imenso ao minúsculo. O número de grão de areia em uma praia é gigantesco, enquanto o tamanho de um átomo é extremamente pequeno. Como podemos representar esses números tão diferentes? Escrever números com muitos zeros, seja antes ou depois da vírgula, é trabalhoso e pode levar a erros. Imagine escrever o número de átomos em uma gota d'água ou a distância até a galáxia mais próxima. Precisamos de uma forma mais prática e eficiente de representar esses números. A solução está na notação científica. Ela utiliza a potência de base 10 para representar números muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, 1 bilhão pode ser escrito como 1 vezes 10 elevado ao expoente 9, e 1 centésimo como 1 vezes 10 elevado ao expoente menos 2. Assim, podemos representar qualquer número, seja ele gigante ou minúsculo, de uma forma mais compacta. Veja alguns exemplos. A distância da Terra ao Sol é de aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado ao expoente 8 quilômetros, enquanto o tamanho de um vírus pode ser da ordem de 1 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Escrever números na forma de potência de 10 é uma ferramenta poderosa que nos permite explorar o universo, desde as maiores galáxias até as menores partículas. Muito bem, meus amigos. Depois de tudo que eu falei até aqui, já podemos responder uma pergunta. Por que estudar potência de base 10? A gente vai estudar porque ela vai nos ajudar a representarmos esses números ditos muito grandes, né? E também a representar esses números que são números ditos sendo muito pequenos, certo? Então, acompanhe comigo para que você possa entender direitinho como que nós representamos esses números grandes e esses números muito pequenos, usando aí a potência de base 10. Vale também aqui, nesse primeiro momento, eu diferenciar para você que eu não vou estar falando necessariamente já da notação científica, tudo bem? Nós vamos estar falando com foco aqui apenas, até então, em escrever números usando potência de base 10. Tudo bem? Porque a notação científica vai ter um passinho a mais que vocês vão visualizar sobre isso aí em uma próxima aula, tá bom? Então vamos focar até então
sobre potência de base 10. Então vamos aqui a uma definição, bem na cartela aqui, ó. Em termos matemáticos, uma potência de 10 é uma expressão da forma 10 elevado ao expoente n, onde n é um número inteiro. Pessoal, esse 10 elevado ao expoente n nada mais é do que a estrutura da potenciação. Tá legal? Nós temos aqui o 10, ele é dito como base, vale a pena relembrar isso, tá bom? O 10 ele é a base e o n ele representa o expoente. É claro, na potência de base 10, né, a nossa base aqui sempre vai ser 10. Ok? E aí, ó, continua o nosso texto. Isso significa que estamos multiplicando o número 10 por si mesmo n vezes. Bom, isso aqui é a definição clássica de potenciação, né? O n ele indica quantas vezes a base será multiplicada. Quer dizer, se o n for 2, o 10 será multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Certo? É aquela basezinha da operação de potenciação. Certo? Bom, agora olha só aqui que nós temos aqui, ó. Um expoente positivo indica um número grande. Isso aqui é importante, tá bom? Um expoente positivo, ele indica um número grande. No entanto, um expoente negativo indica que esse número é pequeno. Certo? Dito isto, dá para a gente pensar numa seguinte situação. Se eu tivesse assim, ó, um número tipo 10 elevado ao quadrado e 10 elevado na menos 2, quem é o maior? O maior é aquele que tem o expoente positivo, tá bom? Então, se o expoente é positivo, ele é dito sendo um número grande. Tá legal? Então, dito isto, ó, pelo que eu falei aqui, 10 elevado ao quadrado, elevado na 2, ele é maior do que 10 elevado na menos 2, certo? Vamos apagar aqui. Vamos avançar aqui. E aí, pessoal, temos aí, ó, potência de 10, a base da notação científica. Você já sabe que estão tratando de potenciação e que o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada, certo? Então, no que nós temos aqui, ó, olha o que nós temos. Acompanha aqui com o professor. Nós temos 10 elevado ao expoente 1. Ah, atenção, qualquer número elevado ao expoente 1 é ele mesmo, tá bom? Então, 10 elevado ao expoente 1, o seu valor é 10. Sem novidade aí, tá bom? E 10 elevado ao quadrado. Bom, seguindo a regra da potenciação, onde o índice indica quantas vezes a base será multiplicada, nós podemos dizer que 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100, claro, temos aqui, ó. E 10 ao cubo? O 3, ele diz quantas vezes a base é multiplicada, certo? Isso é definição da potência. Então, ele é 10 vezes 10 vezes 10. E olha quanto é que é. 10 vezes 10 vezes 10, a nossa resposta é 1000. Depois não vê uma generalidade aí nessas respostas, tá bom? 10 elevado a 4 é igual a 10.000. Por quê? Porque nós temos 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. E aí, feita essa multiplicação, nós temos então como resposta 10 elevado ao expoente 4 é igual a 10.000. E 10 elevado ao expoente 5? Aí você já percebeu que o 5 indica quantas vezes o 10 é multiplicado, então, na verdade, nós temos aqui 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, isso aqui é a regra da potência, que é igual a 100.000. Tudo bem? Mas agora eu quero chamar a atenção para algo muito legal que você vai perceber aí nessa cartela, certo? Você vai perceber, ó, que há uma generalidade aí, ó, entre o valor da potência e o seu respectivo expoente. Você consegue perceber o que o professor está falando aí, ó? Tem uma generalidade aí entre o valor da potência, o valor correspondente e o expoente. E qual é? Você já percebeu? Vem comigo que eu vou te mostrar, ó. O que tem aí, ó, de especial entre o expoente e o valor correspondente da sua resposta, né, do valor da potenciação? Olha só, você vai trocar a cor aqui para a gente visualizar melhor. Olha só, quando o expoente é 1, ó, nós temos aqui, ó, um zero depois da vírgula. Perdão, nós temos um zero depois do número 1. Tudo bem? E quando o expoente for 2, ó, nós temos o 1, o algarismo 1, seguido de 2 zeros. No caso, nós temos 100. Quando o expoente é 3, ó,
nós temos o número 1 seguido de 3 algarismos 0. Percebe que tem uma relação com o índice da potência de 10 é exatamente igual à quantidade de zeros que nós temos no seu valor correspondente? Olha só agora, para finalizar, continuando aqui, ó. 10 elevado a 4, expoente 4, por consequência, nós temos aqui 4 zeros, 4 algarismos zeros após o número 1. E por finalizar o 5, ó, nós temos agora ó, o índice potência 5, expoente 5, nós temos aqui então ó, 5 zeros. Então perceba que o índice, né, o expoente da potência, ele nos ajuda aí, né, a identificar o seu valor correspondente, que é só colocarmos o número 1 seguido da quantidade de zeros correspondente, né, ao expoente daquela potenciação, cuja base é 10, tá bom? Bora praticar um pouquinho? Convertendo para a potência de 10. A distância entre galáxias, que pode chegar a bilhões de quilômetros, ou seja, nós temos aqui ó, 1 bilhão de quilômetros, em potência de 10 temos. Olha como é fácil escrever, alunos, esse número em potência de 10. É só a gente contar quantos zeros tem. Tudo bem? Vamos fazer aqui. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 9 zeros. Quer escrever esse número em potência de 10? Ó? É só escrever que 1 bilhão de quilômetros é exatamente igual a 10 elevado ao expoente 9. Assim como nós temos aqui ó, na nossa resposta. Tá legal? Então marca bem o que o professor falou para você. Ó. Conta a quantidade de zero, isso quando o número é grande, tudo bem? Conte a quantidade de zero e escreva lá o número de a quantidade de zeros no expoente, como nós temos aqui. Então, 1 bilhão de quilômetros é simplesmente 10 elevado a 9. Tudo bem? Veja outro, vamos ver outro exemplo? Temos aqui ó, o número de estrelas no universo é estimado em 1 sextilhão. Em potência de 10 temos, meus queridos alunos, imagina só, né? A gente está representando esse número aí para efeito de fazer algum cálculo, né? Esse número desse tamanho, com essa quantidade toda de zero. E aí que vem a potência de base 10, ela vem nos ajudar a escrever esse número de uma forma mais resumida, de uma forma mais sucinta, de uma forma mais compreensível até. Tudo bem? E olha como é que fica então. Se nós temos aí 1 sextilhão, né, vamos contar aí a quantidade de zero, porque essa quantidade de zero será o expoente da nossa base 10. E aí, contando todos esses zeros, bora contar de 3 em 3, ó. Vamos assim, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 zeros. Certo? Então, nós podemos dizer aí, ó, que 1 sextilhão é exatamente igual a 10 elevado ao expoente 21. Marca bem, porque o número 21 aqui, ó, ele é exatamente a quantidade de zeros existente aí no número 1 sextilhão. Tudo bem? Bora continuar aqui, porque agora vamos falar aqui, ó, de números muito pequenos, certo? E aí, ó, a unidade mais, olha o que nós temos aqui, ó, a unidade mais comum para medir o tamanho de um átomo é o nanômetro. Essa medida equivale a um bilionésimo de metro. E aqui nós temos aqui a sua representação numérica, 1 bilionésimo de metro. O diâmetro de um átomo, por exemplo, olha, pode variar entre 0,1 e 0,5 nanômetro. Isso são números muito pequenos. Tá legal? E aí, esses números muito pequenos são aqueles que possuem muitos zeros após as vírgulas e representam quantidades minúsculas. Certo? Vamos continuar aqui, porque nós temos aqui uma tabela. Vou avançar aqui. Uma tabela aqui de potência de 10, só que agora vamos tratar quando o expoente for negativo. E quando o expoente for negativo, nós estamos tratando de números muito pequenos. Muito bem, meus queridos alunos. E por falarmos aí, né, de tamanho de um átomo, o átomo é algo muito pequeno. Bora ver isso aqui na realidade aqui no corpo humano. Olha o que nós temos aqui, ó. Pensa só aqui comigo. Ó. A pele é o maior órgão do corpo humano. Na pele tem várias células, certo? E aí, pessoal, na célula ainda tem os núcleos. O núcleo. E dentro do núcleo tem os cromossomos.
E o átomo, professor? Olha só. E dos cromossomos tem aí o átomo, que nós podemos até dizer que ele é a menor partícula, né, que compõe aí os cromossomos, que formam os seres humanos. Tá bom? Então perceba, átomo é algo muito pequeno, né? E aí, como nós vamos representar o tamanho de um átomo? Vamos representar usando, né, a potência de base 10. Tá legal? E aí, olha, tem uma dica bem bacana também com relação ao tamanho de um átomo. Pessoal, olha só o que eu vou dizer para você. Ó. Se compararmos com objetos do cotidiano, olha só, se compararmos o átomo com objetos do cotidiano, para você ter uma ideia da escala atômica, podemos fazer a seguinte comparação. Se um átomo fosse do tamanho de uma bola de gude, o ser humano seria do tamanho do planeta. Vejam aí a dimensão que é aí, né, o tamanho de um átomo, algo muito pequeno. Tudo bem? Vamos avançar aqui falando aí de potência de base 10, porque agora nós vamos ver, né, potência de base 10 com expoente negativo, que é quando ele está indicando aí o número pequeno. Vamos lá? Muito bem, meus alunos, vamos aqui falar de potência de base 10, mas agora quando o expoente for negativo, quando esse número for um número pequeno, certo? Então, venham aqui comigo. Potência de base 10, olha só, nós temos aqui com o expoente menos 1. Quanto é 10 elevado na menos 1? 10 elevado a menos 1, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre 10, tá bom? Que é a mesma coisa que a gente falar 1 décimo, certo? Depois, ó, temos aqui, ó, 10 elevado na menos 2. 10 elevado ao expoente menos 2 equivale a 1, vou fazer assim, 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, que é 1 sobre 100, certo? Que é 1 centésimo, por isso 0,1. Tudo bem? Continuando, ó. 10 elevado a menos 3, ó, perceba que 10 elevado ao expoente menos 3, ele é igual a 0,001, que é 1 milésimo, certo? Continuando, ó, 10 elevado a menos 4 é 0,0001 e 10 elevado a menos 5, 0,00001. O que eu quero que você observe aqui no que se trata de potência de base 10 com expoente negativo? Olha só, eu quero que você observe que o número, olha só o que eu vou falar para você, ó, o número de casas decimais é exatamente igual ao valor do nosso expoente em módulo, quer dizer, desconsiderando o sinal de menos. Olha só, quantas casas decimais de 10 elevado a menos 1? Nós temos uma casa decimal. 10 elevado a menos 2, quantas casas decimais nós temos? Nós temos 2 casas decimais. Essa regularidade que nós temos aqui, ó. 10 elevado a menos 3, nós vamos ter, ó, 3 casas decimais, certo? Quando for 10 elevado a menos 4, nós vamos ter 4 casas decimais. Ah, com observação, que sempre o último, no nosso caso, potência de 10, sempre o último algarismo será 1, certo? Quando for 10 elevado a menos 5, nós vamos ter aí um número decimal com 5 casas decimais e o nosso último algarismo será o número 1. Essa é a regularidade aí existente nas potências de base 10 e seu valor correspondente. Isso vai nos ajudar para nós escrevermos aí os números pequenos utilizando a potência de base 10. Tá legal? Não te assusta ainda não, isso aqui é uma boa dica já, saber que a quantidade de casas decimais faz referência ao valor do expoente em módulo, quer dizer, o valor do expoente desconsiderando o sinal. Agora observa aqui o que o professor vai mostrar para você. Ó. Vamos praticar. Escreva a medida de 1 nanômetro. Escreva a medida. 1 nanômetro equivale a 1 bilionésimo de metro. Nós temos aqui, ó, 0, olha a quantidade de zero que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zero e mais o número 1. Quantas casas decimais nós temos no total? Nós temos 9 casas decimais, certo? Como é que escreve esse número em potência de base 10? Presta atenção, ó. Escreve o 10. Como ele é um número pequeno, já sei que é negativo. Quantas casas decimais ele tem? Ele tem 9. Pronto. Então, 1 nanômetro, ele equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Tem outro exemplo aqui, ó. Vamos ver aqui. Tempo que a luz leva para atravessar o núcleo atômico. Esse tempo é 0,1 monte de zero até chegarmos no 1. Esse tempo é um número muito pequeno. Como escrever esse número em potência de base 10? Você vai contar a quantidade de casas decimais que nós temos. No nosso caso aqui nós temos 18 casas decimais.
e elevar, e esse 18 será o expoente da nossa base 10. No caso, vamos ficar aqui, ó, com 10 elevado a menos 18, certo? O 18 é exatamente o número de quantidade de casas decimais que contém neste número, certo? Então, dito isto, vamos continuar aqui o nosso praticar, né? E vamos responder aqui algumas questões aqui do praticar. Vem comigo aqui, ó. Passar para a nossa próxima cartela. Escreva os seguintes números na forma de potência. Atenção, na letra A nós temos um número grande, concorda comigo? Um número grande. Como é que escreve esse número grande em potência de 10? Você aprendeu no início da aula. Você escreve assim, ó, você escreve a base 10 e conta a quantidade de zeros, certo? Quantos zeros nós temos? Nós temos 3, 6, 9. Então, 10 elevado ao expoente 9. Tudo bem? Agora pensa na letra B. Ó. Na letra B tem um número relativamente pequeno. 0,001. Aí, ó, cuidado. Você não vai contar a quantidade de zeros, quando o número é um número pequeno. Você vai contar a quantidade de casas decimais, certo? Aí você vai dizer o seguinte, que 0,001 é igual, a base é 10 e o expoente. Quantas casas decimais nós temos? Nós temos 3. Ó, 1, 2, 3. Então, 10 elevado ao expoente menos 3. E na letra C? Ó, na letra C, nós temos 0,1. Quantas casas decimais contém? Oh, esse número é grande ou pequeno? É um pequeno, menor que 1, né? Como a gente viu aqui na nossa conversa. Então, ele é um número pequeno, mas quantas casas decimais ele tem? Ele tem uma casa decimal. Então, vou colocar a resposta dele bem aqui. 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado ao expoente menos 1. Certo? Bora continuar? Vem aqui comigo que tem mais uma situação para a gente ver. Que você esteja compreendendo. Fica atenção. Quando o número é grande, nós colocamos a base 10 e elevamos ao expoente que é igual à quantidade de zeros. Quando o número é pequeno, colocamos a base 10 e elevamos ao expoente sendo negativo, tal qual igual seja a quantidade de casas decimais que compõem o número, certo? Bora continuar aqui. Ó. 10 elevado ao expoente menos 6. É um expoente pequeno, certo? Quantas casas decimais vai ter esse número? Esse número vai ter 6 casas decimais, porque esse cara aqui indica as casas decimais. Então, nós vamos ter aqui 0,00000 e lá no final o número 1. Nós temos aí o número com 6 casas decimais. Então, 10 elevado a menos 6 é igual a 0,00001. Perceba que é muito mais fácil você falar esse número em potência de base 10, né? Dizendo aí ele sendo 10 elevado a menos 6, né? Do que você falar 0,00001. E 10 elevado aqui na letra B, ó, falando da letra B. 10 elevado ao expoente 4. É um número grande ou pequeno? O que você acha? É um número... Olha só o que a pessoa vai falar para você. Ó. Toda vez que você for escrever, né, os números, quando você tem ele em potência de base 10 e quer escrevê-lo ele na forma decimal, você tem que ficar atento, primeira coisa, se esse número é um número grande, né, ou um número pequeno. Ele é um número de expoente positivo? Ah, se é expoente positivo, então ele é um número grande. Então, se ele é um número grande, vai obedecer aquela regra lá do número 1 seguido da quantidade de zero igual ao número do expoente. Mas se for um número pequeno, né, se o expoente for negativo, você vai levar em consideração que o número que está lá no expoente ele vai indicar a quantidade de casas decimais que nós temos naquele número, certo? Então, vamos finalizar aqui o nosso praticando. 10 elevado ao expoente 4. O 4 ele vai nos indicar quantos zeros nós vamos ter depois do 1. Então, nós vamos ter aqui ó, o número 1, seguido de quantos zeros? 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado ao expoente 4 é exatamente igual a 10.000, certo? E na letra C, professor, temos aqui ó, 10 elevado ao expoente 1. Quanto é o 10 elevado ao expoente 1? O 1, pessoal, ele indica quantos zeros vai ter lá seguido do nosso número. Lembra nós falamos lá? E além disso, qualquer número elevado ao expoente 1 é ele mesmo. Isso é uma regra básica da potenciação, certo? Mas 1 indica que vai ter um único zero.
também. Então, podemos dizer, o 10 elevado a 1 é simplesmente igual a 10, certo? Por duas regras que nós já sabemos. Qualquer número elevado a expoente 1 é 10. Além disso, se eu quero escrever um número, né, que está na forma de potência de 10, e basta e ele for um número, o expoente dele for positivo, quer dizer que ele é um número dito grande, né? Então a gente basta colocar o número 1 seguido da quantidade de zero indicada lá pelo expoente. Beleza? Até aqui espero que vocês tenham compreendido, né, quando nós tratamos aqui de potência de base 10. O que tem de especial na potência de base 10? É que nós podemos representar números muito grandes ou números muito pequenos, né, na forma de potência, né? Isso nos ajuda, como nós pudéssemos dizer que nós estamos escrevendo esse número de uma forma resumida, né, de uma forma mais simples. Isso também, pessoal, vai ajudar na hora de fazer cálculo também, tá? Escrever número na forma de potência de base 10 ajuda a fazer cálculos, beleza? E aí tem que ficar esperto, né, que quando o expoente for positivo, né, nós estamos tratando de um número que é muito grande, que é um número grande. Quando o expoente for negativo, nós estamos tratando de um número pequeno, que são números decimais, números menores do que 1, certo? Então, meus queridos alunos, era isso que o professor Paulo tinha para trazer para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham compreendido e aguardo vocês aí na próxima aula.